Graça e paz a todos, eu sou o presbítero Luiz Biazon e mais uma vez estou aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero te falar nesta manhã algo muito importante. Não deixe que as pessoas interfiram na tua existência. Não deixe que as pessoas digam o que você tem que fazer. Não deixe que elas te humilhem, te coloquem para baixo. Não deixe que digam que você não é ninguém, que você não é nada. Não dê o poder de ofensa para as outras pessoas te humilharem ou te ofenderem. Não deixe que elas usem o teu passado para interferir no teu presente e atrapalhar o teu futuro. Não aceite isso para a tua vida. Não aceite que interferências externas venham atrapalhar aquilo que Deus tem projetado para a tua vida. Não aceite. Não aceite nada que venha de outra pessoa. Palavras de ofensa, palavras que te diminua, palavras que te reduzam a nada. Porque nós que somos cristãos, nós sabemos que é Deus quem está no controle da nossa vida. É Ele quem está nos direcionando e tem cuidado do nosso futuro. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. Então as pessoas, independente do que elas digam ao seu respeito, elas não podem mudar aquilo que Deus tem preparado para nós. Quando as pessoas elas se levantarem contra você, você tem duas opções: pegar tudo aquilo que elas disserem a seu respeito e fazer daquilo um fardo bem pesado, jogar nas tuas costas e carregar aquele fardo pesado pelo resto da tua vida. Ou você tem a opção de jogar no chão e fazer um tapete e pisar sobre ele. É sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Juízes, no capítulo de número 11, aonde nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo esses filhos já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma prostituta. E aconteceu então que Jefité fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e saíram com ele. Aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Aminon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. Chegando lá, disseram a Jefité: vem conosco para ser sobre nós cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, não me repelistes da casa de meu pai? Por que agora viestes a mim quando estais em aperto? A palavra que nós acabamos agora de ler, ela traz a narrativa de uma história onde o personagem central é Jefité. O capítulo 11 começa dizendo que Jefité era homem valente e valoroso. E aqui tem uma vírgula. Porém, filho de uma prostituta. O fato de Jefité ser filho de uma prostituta, isto interferia na sua existência, na sua história. Porque os homens achavam que tinham o direito
de humilhar Jefté. Os homens achavam que poderiam diminuir Jefté simplesmente pelo fato dele ser filho de uma prostituta. Jefté não escolheu ser filho de uma prostituta. Jefté, em momento nenhum, ele escolheu ter nascido filho de uma prostituta. Mas ele nasceu, ele não escolheu, mas o Senhor permitiu que aquilo acontecesse. Mas os homens, pela sua arrogância, os homens pelo seu preconceito, os homens por serem conservadores demais, achavam que isso desqualificava Jefté. Mas Jefté, mesmo sendo filho de uma prostituta, ele não deixava de ser valente e corajoso. Pelo fato de ele ser filho de uma prostituta, isso não apagava de Jefté as suas qualidades. Mas isso impediu que por um momento a sua história continuasse sendo escrita. Porque no momento em que os seus irmãos o expeliram de casa, o lançaram fora, não aceitavam ele ali pelo fato de ser filho de uma prostituta. Eles não queriam que Jefté ficasse debaixo do mesmo teto junto deles com a sua mãe. Porque Gileade, ele tinha uma esposa, teve outros filhos com ela. Apesar do caso extraconjugal que teve com aquela prostituta. Mas os seus irmãos não aceitaram dentro de sua casa. Mas, se nós voltarmos um pouquinho mais atrás na história, no final do capítulo 10, nós vamos ver no versículo 17 do capítulo 10, um capítulo antes do qual nós lemos. O final do capítulo 10, no versículo 17 e 18. Está escrito assim, o versículo 17 do capítulo 10 do livro de Juízes. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Vejamos bem. A história de Jefté já estava escrita. Deus já tinha escrito a história daquele homem. Na verdade, o que aconteceu no capítulo 11, quando expulsaram Jefté de casa por ser filho de uma prostituta, ali houve apenas uma interrupção daquilo que já estava escrito. Aquilo que Deus já tinha determinado. O inimigo é assim que ele age nas nossas vidas. Quando ele sabe que Deus, ele tem uma história preparada para que nós venhamos vivê-la. Uma história de graça, de bênçãos, de vitória. O inimigo sempre vai fazer alguma coisa para nos impedir. Foi como fizeram com Jefté. Os seus irmãos se levantaram e o expulsaram de casa. Mas, isso no capítulo 11 do livro de Juízes. Mas no final do capítulo 10 nós vamos ver que o Senhor já tinha começado a escrever a história de Jefté. Tanto que no versículo 1 do capítulo 11, a palavra diz assim: era Jefté, homem valente e valoroso.
Não tem. Não tem como as coisas de Deus não acontecerem na minha e na tua vida. Elas sempre irão acontecer. Mas o que vai determinar as coisas acontecerem ou não nas nossas vidas é a maneira como nós vamos nos portar. Se Jefité não tivesse ouvido os anciãos que foram atrás dele, se ele tivesse endurecido o seu coração, se ele tivesse aqui ficado com mimimi, não vou, me humilharam, ninguém gosta de mim naquela casa, ninguém gosta de mim no meio daquele povo. Se ele tivesse feito ao contrário daquilo que Deus tinha determinado, a história de Jefité, ela não teria continuidade. Porque os seus irmãos haviam colocado um ponto final aonde Deus havia colocado uma vírgula. Porque a história iria continuar. E Jefité tinha tudo para ter a sua história interrompida. Tanto que no versículo 3 do capítulo 11, nós vamos ver que está escrito assim: e chegando na terra de Tobi, homens levianos se juntaram com ele e saíram com ele. Jefité, ele já havia se emanado com pessoas de má índole, pessoas ruins, homens levianos. Talvez esses homens levianos, talvez eram bandidos, salteadores, assassinos. Era com essas pessoas que Jefité havia se aliado. Mas Deus, ele não permitiu que a história de Jefité fosse interrompida. Deus, ele trouxe Jefité de volta. Aonde te humilharam, aonde te envergonharam, aonde disseram que você não era ninguém, que você não ia chegar a lugar nenhum. É nesse lugar que Deus vai te exaltar. Aonde você foi humilhado é onde Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar aos olhos daqueles que te humilharam, que te ofenderam, que te entristeceram. A tua história, ela pode nesse momento estar interrompida, mas ainda não acabou. Tentaram colocar um ponto final na tua história, mas Deus, ele apaga esse ponto final e coloca uma vírgula para que a tua história continue. A caneta que escreve a tua história, a caneta que escreve quem você vai ser, ela está nas mãos do Senhor. É o Senhor quem escreve a tua história. É Ele quem está escrevendo o teu futuro. Então, não deixe que ninguém atrapalhe. Não deixe que ninguém interrompa aquilo que Deus tem para a tua vida. Fique com esta palavra. Graça e paz a todos. Deus os abençoe. A paz do Senhor.